Olá, meus amores lindos do meu coração! O primeiro ano top das galáxias, o primeiro ano da NASA, esse meu primeiro ano lindo da mediação tecnológica de Rondônia. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ali, ó, beleza, bem pra caramba. E vamos seguindo aí, avançando cada dia mais nas nossas aulas. Nós já estamos ali na metade da segunda unidade, já estamos nos aproximando do final. Fora ela, fora a aula de hoje, nós temos só mais 2 aulas e aí nós já encerramos. Mas fica ali sempre à disposição, tanto eu quanto a professora Ila, para tirar qualquer dúvida, ajudá-los no decorrer do ano, qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente sempre vai estar à disposição de vocês, tá bom? Então, eu me chamo La Maestra Tainá e vamos para as habilidades da nossa aula de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre a influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as preposições de lugar, algumas expressões idiomáticas, que é um pouquinho mais de vocabulário, o verbo estar mais gerúndio, os comparativos e conhecer algumas palavrinhas ali de Cuba. Certinho, meus amores? Então, simbora. Vamos começar ali com a parte da gramática. Vamos começar com essa outra perífrase verbal, que é o estar mais gerúndio. Nós já trabalhamos a perífrase verbal na aula 8 de futuro, que seria o verbo ir, mais a mais o infinitivo. Mas nós vimos que quando trabalhamos a perífrase verbal, nós também podemos trabalhar ela com o gerúndio e também com o presente. Nesse caso, nós vamos trabalhar o verbo estar mais o gerúndio. Nós utilizamos ele para quê? Para fazer referência a atividades que nós realizamos no momento da fala. Isso mesmo, é neste exato momento, o momento em que eu estou falando, ou ainda em um período concreto de tempo. É algo ligado totalmente ao presente, viu, galera? Por quê? Porque quando a gente trabalha de gerúndio, diferente do que muitas pessoas usam e usam de forma equivocada, ele é um verbo usado para ações em andamento, ações que estão acontecendo. Então, essa história de irei estar passando o seu caso, irei estar transferindo, está totalmente equivocado. O uso correto é para ações concretas e imediatas do exato momento que estão em andamento. Essa perífrase pode vir acompanhada de certas expressões temporais. Lembra lá que a gente falou dos marcadores temporais? Então, as expressões e marcadores temporais vão fazer com que eu identifique em que momento que estou falando. E por identificar esse momento, eu saberei que eu estou usando, sim, o gerúndio corretamente ou não. Por exemplo, ahora, en este momento, en estos momentos, esta semana, este mês, este ano. Então, quando eu utilizar ações ali bem concretas e diárias e presentes e que estão num curso, estão em andamento, eu vou utilizar o estar mais o gerúndio. O uso do gerúndio é um momento, como eu falei para vocês, de algo terminado, de um momento. Perdona, não puedo atenderte. En este momento, estou terminando um informe muito importante. Olha aqui, ó. Eu não posso te atender. Neste momento, olha aqui o meu marcador temporal. Neste momento, neste momento, estou terminando. Olha o verbo estar mais o gerúndio. Um informe muito importante. Podemos usar essa perífrase com o presente do indicativo para diferenciar essas ações concretas de outras mais gerais,
como a que utilizamos no presente. Por exemplo, siempre voy a trabajar en mi coche. Siempre voy a trabajar. Aqui, ó. Voy a trabajar no futuro. Pero, mas, esta semana, olha aí, olha o meu marcador temporal dizendo que eu sempre faço aquilo, só que nesta semana estou indo em autobús, estou indo de ônibus. Sempre vou, geral, ali que eu faço sempre. Esta semana, yendo, ação concreta, uma ação concreta e do nosso hoje, do nosso dia a dia. Certinho? Mas, professora, como é que eu vou saber como é que eu vou conjugar? Então, vamos lá. Eu tenho que conjugar da seguinte maneira. Deixa eu pegar minha canetinha. Yo estou... Opa, a caneta não foi. Deixa eu pegar a canetinha, caneta. Yo, voltando, yo estou, tu estás, ele está, nós outros estamos, ficou grande, vós outros estáis e ellos estão. Então, eu conjugo o meu verbo estar no presente do indicativo e o meu gerúndio vai ficar o meu verbo no gerúndio mesmo. Eu, indo, cantando, hablando, terminando. Todas as palavras terminadas em ando para os verbos terminados em AR. Deixa eu apagar essa minha bagunça aqui. Ando para os verbos terminados em AR. E, endo, ou iendo, ou ainda, yendo, para os verbos terminados em ER e IR, certo? ER e IR. Esses três são as variações para o ER e IR, e esse primeiro para a variação do AR. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. É muito simples, é muito fácil trabalhar o gerúndio. Mas, se ainda tiver dúvida, só me mandar mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Preposições de lugar. Agora, a gente vai falar como é que eu vou identificar as localizações. Lembra que a gente trabalhou na aula número 8, os estabelecimentos e espaços públicos? Mas como será que eu vou identificar, vou me comunicar com alguém quando ele me pedir uma informação? Onde fica o banco? Eu vou falar, ele fica atrás da casa lotérica, atrás do correio, ao lado da padaria, na frente da escola. Como é que eu vou usar essas palavras em espanhol? Essas expressões de lugar ou preposições de lugar. Então, vamos lá. Em português, nós temos o a craseado, mas em espanhol nós não temos ele craseado. Quando eu utilizo o a em espanhol, ele já está se referindo a este a craseado. Então, no caso, eu não vou usar o lá, e sim o a apenas, quando eu estiver me referindo ao a com crase, a artigo mais preposição. Isso vocês já tiraram de letra, que desde sempre vocês estudam a crase, né, meus amores? Então, seguindo. Diante, ante, sob, barro, com, contra, contra, desde, desde. Então, vamos lá. Em espanhol, as palavrinhas, as preposições e essas expressões. Repitam comigo. A, ante, bajo, con, contra, desde. Muito bem. Agora vamos para mais. Em português, durante. Em espanhol, durante. Em português, em espanhol, en. Em português, entre. Em espanhol, entre. Em português, em direção a. Em espanhol, hacia. Em português, até. Em espanhol, hasta. Em português, mediante ou por meio de. Em espanhol, mediante. Então, vamos lá, repitam comigo.
durante, en, entre, hacia, hasta, mediante. Eu estou percebendo aqui que tem gente aí que não está repetindo, hein? Ai, 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 galerinha, precisa se repetir, porque quanto mais a gente repete, mais vai entrando na nossa cabecinha as pronúncias e vai ficando tudo mais simples, vai clareando tudo na hora da leitura de um texto. Acabou as minhas expressões? Acabou não, eu tenho mais um pouquinho de expressão de lugar, aqui as minhas preposições. Em português, para. Em espanhol, para. Português, por. Em espanhol, por. Português, segundo. Em espanhol, segundo. Em português, sem. Em espanhol, sin. Em português, sob. Em espanhol, so. Em português, sobre. Em espanhol, sobre. Português, depois. Em espanhol, tras. Em português, versus ou contra. Em espanhol é versos. E em português, via, que em espanhol fica dia. Então, vamos repetir comigo? Vamos lá. Para, olha a minha vibração do R. Para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, via. Professora, mas em que momento que eu vou usar essas expressões de lugar? Eu não estou entendendo muito bem. Vamos ver em frase? Bora lá ver em frase. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui. O Snoopy, meus amores. Ele é tão fofinho, né? Vamos lá. O cachorro... Ah, tá. A frase está em português em cima e em espanhol embaixo. Eu vou ler só em espanhol, que vocês já estão vendo a tradução aí, tá? El perro está delante de la casita. El perro está delante de la casita. O cachorro está na frente da casinha. El perro está detrás de la casita. O cachorro está atrás da casinha. El perro está al lado de la casita. O cachorro está ao lado da casinha. El perro está encima ou sobre de la casita. Ou encima de la casita ou sobre la casita. O cachorro está em cima da casinha ou sobre a casinha. Professora, mas eu já ouvi que pero é mais. Ah, boa observação, meu estudante lindo. Mas pero com 2 R's. Opa, professora, você não sabe escrever mais, não é? Pero, vamos aqui apoiar. Pero com 2 R's é cachorro. Pero com 1 R apenas é mais. Isso mesmo. Qual a diferença, gente? É a pronúncia? Não. É somente a escrita. Pode parecer em alguns outros países que quando tem 2 R's ele fica mais vibrante ainda. Fica pero e perro, perro. Viu como vibra um pouquinho mais? Isso pode ajudar você a diferenciar também. Mas eu mostrei para vocês um monte de expressão, um monte de preposição de lugar. Então, vamos ver outras frases? Outras colocações? Agora, eu já mostrei com o cachorrinho, agora eu vou com o gatinho. Eu tenho cachorro e tenho gato. Então, para mim, o cachorrinho lá, o Snoopy, é o meu Frederico e o meu gatinho aqui é o meu Petrúquio. O meu gato se chama Petrúquio, gente, desculpa aí. Ele é branquinho, igual esse aí do desenho. Vamos lá. Então, nós temos el gato está encima de la mesa, ou el gato está sobre la mesa, ou ainda el gato está en la mesa. Tudo para me referir que o meu gatinho está em cima da mesa. A próxima, el gato está debajo de la mesa. O gato está debaixo da mesa. El gato está entre la mesa e la caja. O gato está entre a mesa e a caixa, entre as duas, no meio das duas. El gato está a la izquierda de la caja.
Olha aí, mostrando que está à esquerda da caixa. Ou ainda, el gato está a la derecha de la caja. Está à direita da caixa. El gato está al lado de la caja. Também eu posso falar está do lado direito, está do lado esquerdo, ou simplesmente dizer que o gato está do lado da caixa. El gato está dentro de la caja ou en la caja, que pode utilizar qualquer uma das duas expressões para dizer que ele está dentro da caixa. El gato está fuera de la caja. O gato está fora da caixa. El gato está cerca de la casa. Ele não está do lado, ele está perto da casa. El gato está delante de la caja. O gato está na frente da caixa. El gato está detrás de la caja. O gato está atrás da caixa. E aqui vocês podem perceber que o de cima, cerca, está mostrando que ele está numa distância perto, né? Já o de baixo, olha aqui a distância, é mais longa, né? Então, el gato está lejos de la caja, ele está longe da caixa. Certinho? Tranquilinho até aí? É muito fácil as preposições, né? As expressões de lugar, a indicação de lugar é muito fácil porque está muito no dia a dia de todo mundo e é muito parecido com o da língua portuguesa, né? Então vamos seguir. Vamos agora para os comparativos. Os adjetivos qualificativos, eles podem expressar diferentes graus de significação. Muy caliente, el más caliente, menos caliente. E esse grau, ele é dividido em 3 formas distintas para essa classificação desses meus adjetivos. O meu adjetivo, ele pode ter um grau positivo, ele pode ter um grau comparativo e ele pode ter um grau superlativo. Então, ao invés de a gente se focar somente nos comparativos, vamos ver, no geral, como essas qualificações dos meus adjetivos. Vocês sabem que os adjetivos são aquelas palavras que dão uma qualidade, uma característica ao meu substantivo, certo? Às vezes um defeito, às vezes uma qualidade, mas ele vai ali caracterizar o meu substantivo para mostrar o diferencial dele, certo? Então, bonito, grande, alto, baixo, azul, vermelho, amarelo. Então, ele vai ali dar uma qualificação para o meu substantivo. Como eu falei, ele é dividido em positivo, comparativo e superlativo. O positivo, ele vai indicar a quantidade do substantivo, a qualidade. Tô lendo demais, hein? A qualidade do meu substantivo. Esse é o que a gente usa comumente. É os meus tipos de adjetivos mais comuns. São os de grau positivo. Por exemplo, casa morrada, que é a casa roxa. Aí a gente chega ali no meu comparativo. O comparativo, ele já é outra forma de utilizar os meus adjetivos. O grau comparativo, ele vai expressar não só a qualidade, ele vai expressar a qualidade, mas em relação a outro substantivo. Então, ele vai fazer a comparação, certo? Igualzinho da língua portuguesa, vai fazer essa comparação de um substantivo com o outro. E este comparativo, ele ainda tem uma subdivisão. Ele pode ser subdividido em superioridade, igualdade e inferioridade. Então, ele tem essas 3 subdivisões. Os comparativos de superioridade, os comparativos de igualdade e os comparativos de inferioridade. Os comparativos de superioridade é o uso do mais um adjetivo ou mesmo um advérbio, mais o que? Mais grande que, mais bonito que, mais pequeno que, mais viejo que, mais novo que. Então, ele vai ali fazer essa comparação de superioridade. Ana é mais grande que Carlos. Então, Ana é maior que Carlos. Vamos aqui para o menos. Depois eu vou deixar para falar o de igualdade,
no final, porque tem uns outros detalhezinhos. Menos grande que. Então, já que superioridade é mais que, o inferioridade é menos que. Menos aí o meu adjetivo, o meu advérbio, eu vou colocar aqui o que eu quiser, certo? Para fazer essa comparação. Então, Ana é menos inteligente que Carlos. Ana é menos alta que Carlos. Então, é essa a comparação de inferioridade, mostrando que o meu substantivo primeiro é menos que o outro. O oposto do primeiro que a gente falou, da superioridade, que é mostrando que o meu primeiro substantivo ele é mais que o outro. Por que eu deixei o de igualdade para o final? Porque a gente tem como regra geral esse tan como, tá? Tan como. Então, eu vou usar tan, adjetivo, advérbio, como, para igualar. Ana é tão inteligente como Carlos. Ela é tão inteligente quanto Carlos. Mas eu também posso usar tan como, posso usar o tanto e sua variação feminina e a sua variação masculina, ou perdão, plural e singular. Deixa eu apagar aqui que aqui está errado. Tanto, ou tanta, tantos ou tantas. E também, se ele vir se referindo a um verbo, eu só vou falar tan como. E aí, o verbo vem depois, certinho? Então, tem esses três usos. Tan, adjetivo, advérbio, como. Tanto, tanta, tantos e tantas, com adjetivo, para concordar com o meu substantivo. E também tan, como, e o verbo, porque ele não vai utilizar com o verbo no meio, e sim com o verbo depois. Tan, como. Certinho? Entenderam? Tranquilo? Então, vamos seguir. Aí a gente chega no superlativo, que aí já é outro tipo de grau do meu adjetivo. O grau superlativo, ele vai expressar a qualidade do substantivo, só que num grau muito mais elevado do que apenas fazer comparação, do que apenas dizer bonito. Eu vou falar bonitão, bonitinho, fortão, fortinho. Então, eu vou mudar ali esse grau do meu substantivo. Ele vai se subdividir ou se subclassificar em superlativo absoluto ou superlativo relativo. O absoluto, ele vai expressar o grau máximo do adjetivo, sendo formado pelo sufixo íssimo, íssima, rimo. Lembrando que em português a gente tem o SS, esse íssimo seria com SS, mas nós já sabemos lá nas nossas primeiras aulas que SS não existe em espanhol, só se usa um S apenas. Ou pelo advérbio muy, eu posso falar super bonito ou muito bonito, fortíssima, muito grande, contentíssimo, muito contento e assim sucessivamente. Esse é o meu superlativo absoluto. Só que aí eu tenho o meu superlativo relativo. O superlativo relativo, ele vai expressar o grau máximo também do adjetivo, mas quando ele estabelece uma relação com outros nomes. Por exemplo, Ana es la más inteligente de nuestra clase. Professor, aqui não é, então, o meu comparativo de superioridade? Não, não é o comparativo de superioridade. Porque o comparativo de superioridade teria que ser mais que. Lembra? Nesse caso, não tem o que. Ele está dizendo só, Ana es la más inteligente de nuestra classe. Então, ela está dizendo que ela é a mais de todas. Então, não vai fazer uma comparação com ninguém. Ele não está comparando com outra pessoa. Ele está dizendo que ela é a top das tops
das galáxias igual vocês. Os alunos da mediação, los estudiantes de la mediación son los más inteligentes del estado de Rondônia. Concordam comigo, meus amores? Eu concordo. Então, vamos seguir. Terminamos ali essa parte de gramática, né? É uma parte, às vezes, um pouquinho cansativa, porque a gente tem que ficar ali fazendo essa comparação com a língua portuguesa o tempo todo, porque elas duas, como eu já falei para vocês, elas fazem parte da mesma raiz linguística. Tanto a língua portuguesa quanto a língua espanhola, elas estão ali fazendo parte da mesma raiz linguística que é o latim. Por isso fica muito fácil de a gente fazer comparações da língua, certinho? Quando a gente faz essas comparações, às vezes pode se tornar um pouquinho mais cansativo, só que é muito necessário. Esses tipos de fala, esses tipos de comparações, faz com que você consiga mais para frente lembrar de tudo que que foi estudado, que foi visto, que foi lido por vocês, certinho? Então vamos agora aqui falar sobre as expressões idiomáticas, isso mesmo. O que são expressões idiomáticas? As expressões idiomáticas, elas são nada mais, nada menos que recursos da linguagem e possuem um significado um tanto quanto diferente se a gente levar ao pé da letra. Sabe aqueles nossos ditados populares? Quem não tem cão, caça com gato. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso são expressões idiomáticas. São expressões de vários idiomas, todos os idiomas do mundo, existem expressões típicas deles. Então aqui, neste caso, a gente sempre trabalha ali expressões dos países, né? Que aí é específico daquele país. Igual na última aula, nós trabalhamos os específicos da Bolívia, que são muito ligados na linguagem indígena. Porém, quando a gente fala de expressão idiomática da língua espanhola, é uma expressão falada em todos os países falantes de língua espanhola, conhecido por todos eles. Então, vamos lá. Quando a gente fala e leva ao pé da letra, não vai fazer sentido. Então, a gente tem que ali fazer uma manobrazinha de interpretação para poder entender o que está falando. Por isso, elas só podem ser entendidas se você conhecer o significado. Se eu chegar para um falante latino e dizer para ele cavalo dado não se olha os dentes, ele não vai entender, porque não é da língua dele, não faz parte da vivência dele. Mas se eu falar al dedilho, eles vão entender. Se eu quiser me referir a de cor e salteado. Eu sei isso tudo al dedilho. Eu sei isso tudo de cor e salteado. Já se eu falar para eles de cor e salteado, eles não vão entender. Só que para nós brasileiros é muito comum o uso dessa expressão. Então, al dedillo é a expressão idiomática da Espanha que se refere a de cor e salteado. Por exemplo, conozco al dedillo esta ciudad porque viví durante muitos anos allá. Conheço de cor e salteado, olha aí, porque eu não posso traduzir ao pé da letra. Porque se eu traduzir ao pé da letra, vai ficar conheço ao dedinho essa cidade porque vivi durante muitos anos. E não, conheço de cor e salteado essa cidade porque vivi durante muitos anos lá. Seguindo, outra expressão. En menos que canta um gallo. Essa expressão, também se você não tivesse escrito ali o significado, por exemplo, na frase, não te preocupes que isso lo arreglamos en menos que canta um gallo. Você não ia entender. Mas, se eu disser que significa num piscar de olhos ou num instante, vai clarear todinho essa frase para você. Não te preocupes que isso nós consertamos em um piscar de olhos. Rapidinho, né? Olha aí a expressão que eles usam para um piscar de olhos. En menos que canta um gallo. Com pelos e señales. Olha que louco que é com pelos e señales.
que traduzindo seria em todos os detalhes, tintim por tintim. Mas se eu traduzir ao pé da letra, vai ficar com pelos e sinais. Não faz sentido, né? Mas faria muito sentido se eu fosse buscar mais ainda a fundo que um detetive, quando acontece um crime, ele vai buscar desde do pequeno fio de cabelo a qualquer sinal. Então, ele vai buscar todos os detalhes, tintim por tintim. Siéntese aqui que lhe explicaré com pelos e señales toda a história. Sente-se aqui que vou te explicar tintim por tintim toda a história. Existem só essas? Não, existem inúmeras expressões idiomáticas. Então, eu trouxe para vocês algumas aqui, bem pouquinhas. Vamos lá. A cada 2 por 3, traduzido, vira e mexe ou com frequência. A cada 2 por 3, salgo com mis amigos. A cada vira e mexe ou com frequência, eu saio com os meus amigos. A cantar las 40, quer dizer o que se pensa. Esta niña canta las 40. Essa menina fala o que pensa. Aguar la fiesta. Los aguafiestas. Alguém aí é aguafiestas? Aguafiestas é aquela pessoa que estraga a festa, que mela a festa, é aquele pé frio, é aquele colega que chega lá, você insiste para ele ir para uma festa e quando chega lá, ele inventa uma dor de barriga, inventa uma dor de cabeça, ou fica mal-humorado, é aquele chatão da saída, né? Aquela pessoa que não é legal convidar para sair, porque ele acaba aguando a fiesta, estragando a festa. Lembra aí, existem umas músicas, principalmente do Carlos Vives, que ele fala el aguafiestas, que é a pessoa que estraga a festa. Alucinar em colores. Alucinar em colores é ficar surpreso. Me alucinei em colores quando vi el niño com minha amiga. Eu fiquei surpresa quando eu vi aquele menino com a minha amiga. A pierna suelta. É dormir à vontade. Quem aí gosta de dormir a pierna suelta? Este sábado vou a quedar-me a perna suelta. Neste sábado eu vou dormir à vontade. Eu costumo dizer que vou fazer isso, mas quando chega o final de semana, dá 6 horas da manhã e os olhão estão abertão. Eu não consigo dormir à vontade. Andar por las ramas. Hoy ella está andando por las ramas. Ela está andando pelos ramos? Não, ela está desviando do assunto. É quase seria para o nosso da língua portuguesa, comendo pelas beiradas também, ou mesmo desviando dos assuntos. A regañadientes. A regañadientes. Existem palavras assim que estão tão juntas, são tão grandes, que eu preciso pensar antes de pronunciar. Regañadientes são sem reclamações. A regañadientes sem reclamações. A simple vista. À primeira vista. Me enamorei de la niña a simple vista. Me enamorei, me apaixonei à primeira vista. Bocata. Olha aí, de uma bocata, acabar em sanduíche ou uma rápida refeição. Esse seria o nosso de uma bocada só, né? A bocata. Cachondeo. Cachondeo é brincadeira ou fazer das suas, fazer piadinhas. Este niño está cachondeando comigo, está fazendo suas brincadeirinhas, me trollando, né? No nosso linguajar de hoje em dia. Calcular a ojímetro. Fazer cálculos aproximados. É tipo assim, fazer cálculo pelos olhos. Eu vou calcular que daqui até aquela porta tem uns 2,5 metros. Então, calcular a ojímetro. Cambiar la chaqueta. É atuar de forma diferente. Seria mais o nosso usar máscaras, né? Para você mudar, atuar e fazer tudo de forma diferente.
Certinho, mis amores. Certinho, mis carinhos. Agora, eu espero que vocês estejam prontos, com as malas prontas para fazer a nossa viagem. Hoje nós vamos conhecer expressões de Cuba, então roda a vinheta. Galera, pousamos em Cuba. Ui, para alguns gostaram de pousar em Cuba, outros nem tanto, mas vamos deixar essa questão política para lá, porque eu nem gosto de ficar falando política, porque o nosso negócio aqui é aula de espanhol. Então, meus amores, nós vamos agora conhecer algumas expressões faladas lá nesse país latino-hablante, hablante de língua espanhola, hispanohablante. Então, vamos às expressões de Cuba. Vamos echando. Quando um cubano não se sente muito à vontade num lugar, ou mais provavelmente não já está muito tempo naquele lugar, então ele vai falar, vamos echando. Eu já estou indo. Vamos embora. Vou, em português capar o gato. Eu vou me embora. Vamos echando. Eres um barco. O que será que eres um barco? Eres um barco é quando se deja sus deveres para a última hora. Não é que seja perezoso ou flojo. Simplesmente usted es um barco. Você deixa aquelas coisas para a última hora. Quando você vai protelando ali as coisas. Não, dá tempo. Dá tempo. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã... Tá faltando 5 minutos para acontecer a coisa e você ainda não fez. Não é que você seja preguiçoso e nem frouxo, mas você vai deixando ali para acontecer no tempo que é para acontecer. Correr 10. Não se trata de uma qualificação. Correr a 10. Quando o cubano corre a 10, significa que ele toma um descanso, ele fica descansando, para logo depois continuar com o trabalho. É tipo o descansozinho, eu vou dar uma palhinha, eu vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma descansada. É correr 10. Uns 10 segundinhos, uns 10 minutinhos. Esse Google tá terrível hoje, gente. Outra expressão, tumba-tumba. Tumba-tumba não é cemitério, não é que está dizendo que está um cemitério pertinho, não. Tumba-tumba é um modo imperativo e indica que você deve andar rápido, andar mais rápido. Então o nosso vamos, cuida, vai logo, vamos rápido. É o nosso tumba em Cuba, certo? Está em llama. Se um cubano fala para você, está em llama, você não tem que se assustar. Não é que ele começou a pegar fogo, tá? Nem no seu cabelo, nem no colarinho da sua jaqueta, da sua roupa, mas sim, ele está autorizado a se ofender. Está dizendo algo feio. Tá? Ele está dizendo que isso está em llama, está dizendo que isso está feio. E para finalizarmos, dale piano. Ninguém está te pedindo para que você toque uma música, nem se preocupar com música alguma no piano, e nem dar nenhum piano para ele. E sim, dar um tapa em alguém. Uma vez, dar piano é o sinônimo de dar um hit. O pescoção. Então, um tapão, sabe aquele tapão que vocês dão nos irmãos de vocês? Então, que não deveria dar no irmão, é o dale pescoção,
Certinho, meus amores? Vocês viram as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente responde o mais rápido possível. E um beijo e nós voltamos daqui a pouquinho com a revisão dessa aula.